Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de 1 aos Coríntios. Não é bem uma pregação, né? É um mini estudo, posso dizer assim. Eu quero que você fique com a sua Bíblia na mão, porque eu posso pedir para você dar uma conferida, porque tem Bíblia de versões diferentes, né? E eu posso pedir para você dar uma conferida. Glória a Deus na leitura aí. Livro de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12. Abre aí a sua Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Pode procurar, meus irmãos, e dar glória a Jesus, ao Senhor nosso Deus. Aleluia. De pé, irmãos. É referência à palavra de Deus. Aleluia. Livro de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Encontraram? Ó, irmãos, hoje eu posso falar aqui na pregação algo que pode ferir alguém, tá bom? Mas fique preocupado não. Se eu falar alguma coisa que te ferir, é porque você precisa colocar mais em ordem o seu altar, tá? Como o irmão estava dizendo aqui, um pregador de 87 diz que a espada de Jeová corta, mas não sai sangue. E ela corta é para lá e para cá, viu? Para lá e para cá. Ela corta a igreja e corta o pregador também. Amém? Vamos lá. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios, versículo 1. Sobre os dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éramos gentios, levados a ídolos mundanos, conforme éramos guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Verso 4. Ora, há diversos dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e o outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de língua. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Assente, bate palmas para Jesus. Irmãos, nós vivemos em uma época quando que se fala a respeito de Espírito, referindo ao Espírito Santo, existem coisas dentro da igreja que muitos se fazem dizendo ser Espírito Santo e não é. Por isso nós lemos aqui que Paulo mandou buscar o dom de discernimento. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, e nem vocês são melhor do que ninguém que está aqui dentro. Somos todos iguais, sujeitos às mesmas paixões, sujeitos às mesmas fraquezas. Somos iguais, sem haver diferença alguma. Amém? Mas acerca dos dons, Deus tem para dar a quem buscar. Existe um preço a pagar. Dom do Espírito Santo, dons de Deus, não é gratuito. Assim, de qualquer maneira, existe um preço.
Por exemplo, quando o irmão recebe o dom da revelação, antes dele receber o dom da revelação, é uma coisa. Posso dizer que a vida é uma maravilha, a luta é branda, mas quando ele recebe o dom da revelação e começa a chamar por revelação, as lutas dobram sobre ele. Por quê, irmãos? O dom da revelação, ou a revelação, que é o mesmo profecia, ele vai revelar o profundo, o que está escondido no livro de Daniel, se não me engano, capítulo 2, versículo 6, ou é 22, você pode conferir. Revela o profundo e o escondido. O Espírito Santo, na revelação, vai revelar aquilo que está oculto, vai revelar aquilo que está escondido, aquilo que você pensou, ou aquilo que você só imaginou de fazer. Um demônio que está oculto, trabalhando na escondida, e às vezes quando é revelado as obras do diabo, ele se enfurece. E aí é onde o crente vai passar por lutas. Muitas vezes o pastor, muitas vezes o pregador, o obreiro, ele deixa de ser abençoado para a igreja ser abençoada. Como assim, pastor? Às vezes o pastor vai pagar o preço na oração, vai enfrentar grandes lutas que ele poderia não estar enfrentando, para que Deus venha abençoar a igreja que está na sua responsabilidade. Amém? Então existe um preço. Você viu aqui que o apóstolo Paulo fala: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele está falando dos dons espirituais. Você viu aqui que ele falou dos 9 dons, que foi, diga glória a Deus. O primeiro, dom da palavra da sabedoria. O segundo, palavra da ciência. Terceiro, a fé. O quarto, o dom de curar. O quinto, operação de maravilhas. O sexto, a profecia. O sétimo, o dom de discernir os espíritos. O oitavo, a variedade de línguas. E o nono, a interpretação das línguas. Uma igreja, quando tem esses dons espirituais, ela verdadeiramente é uma igreja primitiva. A igreja primitiva do Senhor, irmãos, você vê na leitura onde nós lemos acerca dos dons do próprio apóstolo Paulo, que pertencia à igreja primitiva. Era uma igreja de sinais, era uma igreja de maravilhas, era uma igreja que o Espírito de Deus manifestava, as visões aconteciam, cegos enxergavam, surdos ouviam, paralítico levantava e até mortos ressuscitavam. Os demônios, meus irmãos, eram expulsos para confirmar a ordem de Jesus no livro de Marcos, capítulo 16. Uma igreja que é dotada dos dons espirituais é uma igreja diferente. É uma igreja que não existe vaidade no meio dos irmãos, não existe contendas, não existe fuxico, não existe, meus irmãos, falsidade entre os irmãos. Porque aonde o Espírito Santo de Deus está operando, aonde tem o Espírito Santo de Deus, existe, meus irmãos, santidade ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Paulo vem dizer, meus irmãos, aqui, ele vem referir sobre o Espírito de Deus, a ação do Espírito de Deus. Ele chega a dizer acerca do corpo: assim como o corpo nosso há vários membros, mãos, dedos, pés, e enfim, a igreja também há vários dons. E cada dom é usado, cada um conforme a necessidade dentro da igreja. Amém? O Espírito de Deus jamais fala mal de si próprio. Ou quem tem o Espírito de Deus jamais fala mal do seu próximo. Diga glória a Deus.
Marcos capítulo 9, versículo 39. Diga aleluias. Aleluia. Você pode acompanhar, você que está com a Bíblia aberta aí que eu te falei, pode abrir aí e me ajudar a ler. Se você encontrar, pode ler. Marcos capítulo 9, versículo 39, João 15, 26. Diz assim, Marcos 9, 39. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus e anda orando e falando profecias, entregando recado e fazendo maravilhas, jamais ele irá, meus irmãos, falar contra o seu próprio Senhor, ou jamais ele irá falar contra um profeta de Deus, que nele existe um verdadeiro dom de Deus. No livro de João que eu falei para vocês, e alguém encontrou, capítulo 15, versículo 26. Pode ler, irmãos. Se vocês não colaborarem, nós iremos sair daqui tarde, porque eu não tenho preocupação com o horário. Meu negócio é a palavra. 15, 26. Amém. Verso 26. Naquele dia, é isso mesmo? 15, 26, né? Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai vos enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, disse Jesus. Aqui Jesus estava falando que o Espírito Santo ele é Consolador. Jesus estava de partida, os discípulos estavam tristes, porque o Senhor ia voltar para o Pai, agora eles iriam ficar só. Mas Jesus viu que eles necessitavam de um Consolador, porque, meus irmãos, a luta na terra iria ser grande contra eles, como é até hoje para nós. E eles, meus irmãos, então, preocupados, Jesus disse: olha, quando eu for e da parte de meu Pai vos enviar aquele Espírito da verdade, que procede do meu Pai, ele testificará a voz de mim. Ele já tinha falado, abrindo os olhos deles acerca dele. Agora era a carga do Espírito Santo. Depois que ele partisse, ele iria mandar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse testemunhar, falar dele para os próprios discípulos dele. Amém? Glória a Deus. Há vários membros. Quando fala sobre os membros, é no livro, meus irmãos, de Coríntios. Glória a Deus. Há vários membros e a operação do Espírito Santo, onde nós lemos no livro de Coríntios, no capítulo 12, verso 4 a seguir. O Espírito Santo é Consolador. Nós lemos aqui João 15, 26. Lucas também 24, 49 fala. João 14, 16. Quando, meus irmãos, o crente ele tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, ele não é contendeiro. Existe uma operação dentro da igreja que muitos dizem Espírito Santo. Agora a coisa vai começar a arrochar. E precisa ter cuidado, irmãos. Eu estava num determinado lugar ouvindo uma mensagem, e eu vi o pregador, ele estava chamando por revelação. E quando ele passou uma revelação, eu estava observando, eu olhei assim para a igreja, e eu senti que a revelação não era do jeito que ele estava passando. Aí quando a pessoa levantou a mão, que ele falou: é você. Quando ele estava passando a revelação, a pessoa ainda não tinha levantado a mão, me deu a entender que a pessoa seria uma certa pessoa de uma idade mais madura. E quando a pessoa levantou a mão, era uma pessoa nova ainda.
ele falou: é você. A pessoa baixou a cabeça, eu vi que ela fez um sinal de que realmente aquilo não estava acontecendo com ela. E eu já tinha sentido que a revelação estava errada. Eu estava outra vez em um determinado lugar, e um pregador conhecido pelos irmãos passou uma revelação para uma pessoa, até que o fato na vida da pessoa estava da maneira que estava, que ele falou. Mas quando ele chamou a pessoa na frente, a pessoa primidia de tudo. Ele chamou com a intenção de orar para que o diabo caísse. Quando a pessoa aproximava do altar, eu olhei para a pessoa, o Senhor me falou: ela não vai cair. E ele orou, e pelejou, e queima, grita, igreja, mas nada, a pessoa nem balançou. Eu olhei assim e falei: Jesus, tem que estar complicado. Outra vez eu estava numa igreja, um irmão chamando por revelação. Ele chamando por revelação, eu em pé na porta olhando assim, falei: Jesus, você tem que estar errado, não? Jesus falou comigo assim: meu servo, ele mistura a emoção com a revelação, você quer ver? Aí eu fiquei olhando, ele passou uma revelação. O Senhor falou: essa revelação não sou eu que estou revelando, isso é emoção dele mesmo. Terminou aquela revelação, aí eu vi como desceu um raio sobre ele. E na hora que aquele raio desceu, ele passou uma outra revelação para uma pessoa. O Senhor falou assim: agora, essa revelação sou eu que estou revelando, sim. Amém? Irmãos, e isso hoje existe muito no nosso meio, no nosso ministério, e isso não poderia estar existindo. Antigamente, para uma pessoa ser liberada por revelação, ele era apresentado em reunião de obreiros. Era chamado aqui à frente, e um grupo de obreiros ficava aqui. A mesma revelação que Deus passasse para o irmão aqui ou para a irmã, tinha que passar para os irmãos que estavam ali. Se não passasse, não estava liberado a orar por revelação. E você não viu o que você está vendo hoje dentro da igreja. A meninice, a brincadeira com o Espírito de Deus, com as revelações de Deus. Muitas pessoas passam revelação, a revelação não se cumpre. Em vez de edificar a pessoa, bate a pessoa some da igreja e nunca mais volta, porque a pessoa está passando coisa de si mesmo. E cada revelação que eu passo, cada revelação que você passa, iremos dar conta dela diante de Deus. Pela minha pouca experiência com os dons de Deus que eu tenho, eu posso dizer que eu tenho um dom de discernir. Mas isso é um dom que vem na hora que Deus quer. E é engraçado que eu estou na hora menos esperando, eu estou esperando um negócio de ficar assim, escorado na parede, na porta, observando a igreja. E quando de repente, mas Jesus não está errado, não? Aí ele fala comigo. Existem uns tipos de pessoas na igreja que dizem que são batizados no Espírito Santo. A pessoa, o pastor está orando, é uma oração de Pentecoste. Aí começa a crente a voar de avião. Quieto, irmãos, pelo amor de Deus. Começa outros a rodar parecendo peão. Roda. Quando a pessoa fica até tonta, uns até caem. Irmãos, quieto, irmãos. Deixa de meninice. Dança. De começar a dançar, e a gente está dançando no Espírito, irmãos. Você vai falar que a pessoa, mas que menina dançou. Sim, e mostra que foi no Espírito. Ela estava alegre, tinha acabado de passar pelo Mar Vermelho, foi uma grande vitória. De alegria ela cantou e dançou. Você pode conferir no livro de Êxodo, capítulo 15. Vou olhar o verso para você também, tá? Verso 20. Pode conferir. Ah, mas Davi dançou. Calma, irmãos. Ele estava trazendo a arca do Senhor de Jerusalém.
A Bíblia diz que estava tão alegre que ele pulava e regozijava na presença do Senhor. Não falou que ele estava no Espírito, não. Podia até ser, mas não falou, não. Agora, a igreja de Deus, o Espírito Santo de Deus trabalha segundo Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus desceu sobre os irmãos em Jerusalém, eles falavam em línguas estranhas, eles, meus irmãos, profetizavam, eles falavam das maravilhas do Senhor. O barulho aumentou dentro daquele templo e perturbou a cidade circunvizinha. Mas a Bíblia não diz que eles dançou, a Bíblia não diz que eles estavam dançando, mas pular é uma coisa, dançar é outra coisa, irmãos. Eu já fiz muita oração de Pentecoste, já participei muito de oração em círculo de oração em Pentecoste. Pular, cheio da graça é uma coisa, dançar é outra. Esse negócio de dizer que está dançando no Espírito, cuidado, irmãos. Dança é coisa do mundo. Dança é coisa do mundo. Tem uns que vem cantar na frente e tem um ritmo da música até bom, né? Começa a dançar. Queima ele, Jesus. Irmãos, as coisas de Deus é com ordem e decência. O crente que tem o Espírito Santo, ele não é crente dador de trabalho, não. O crente que tem o Espírito Santo, ele não é desobediente. O crente que tem o Espírito Santo, o pastor falar com ele não vai refutar contra o seu pastor, não. Ele não vai fora das normas do ministério e procura também não sair fora das normas da Bíblia Sagrada. Eu sempre costumo falar, irmãos, Deus não passa e nem falta, Ele é exato. Eu já falei para algumas pessoas, tem pessoas que não gostam da minha pregação não, mas eu não me importo com isso não, porque eu não trabalho para elas, eu não prego para elas. Eu prego fazendo a obra de Deus. Tanto é que Satanás já tentou me matar várias vezes. Eu tenho marca de acidente no meu corpo. Já estourou o pneu do meu carro em viagens fazendo a obra de Deus. Não tirou minha vida porque Deus já tinha falado que ia me dar o livramento. Então quem não gosta das minhas pregações, faz um exame quem é que está em você. Porque o servo de Deus apontou o dedo no meu narizão e falou assim: irmão, Deus está dando um livramento para você no retorno para o seu lar. Eu estava no interior. Porque Satanás ia jogar vocês num acidente, ia matar esse casal de filho aqui. Aí apontou o dedo em mim e falou: tudo por causa das suas pregações. Então se ele não gosta, graças a Deus por isso, eu tenho certeza que Jesus está gostando. Mas tem umas irmãs que estão no regulamento da Bíblia, da igreja, digo melhor, no regulamento da igreja. As irmãs têm que usar a saia 4 dedos abaixo dos joelhos, mesmo sentadas. Tem as irmãs que estão usando a saia lá no tornozelo do pé, quando não sai barrendo a igreja ou a rua aí fora. O que adianta, irmãos? Quer dizer que é a santona, mas quando ela chega aqui no corredor aqui, você vê até as estrelas. Resolveu alguma coisa? Está resolvendo alguma coisa? Você vestiu uma saia comprida ou um vestido comprido lá no tornozelo, lá nos pés, e quando você chega em determinado lugar assim, está vendo do outro lado, você não usa na água. O que valeu a sua santidade? E esse tipo de pessoa é perigoso, sabe por quê? Para levantar contra você, para poder caçar uma briga contra você daqui para ali. Será que tem o Espírito Santo, irmãos? Eu não falei, vou repetir, eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Se alguém achar um erro em mim, pode pegar e me falar, eu te agradeço por isso. Mas eu procuro, meus irmãos, fazer conforme que eu aprendi. O Espírito Santo ele é sujeito. Quem tem o Espírito Santo de Deus procura se sujeitar. Quem tem o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, eles procuram a se humilhar. Eu não sou humilde, sou franco em dizer, mas eu tenho muita vontade de ser humilde. Quem sabe um dia eu vou dar esse privilégio. Amém? Então, meus irmãos, os dons do Espírito Santo,
ele é dado a cada um conforme a necessidade que tiver na igreja. Mas para isso eu preciso santificar-me. Para isso eu preciso buscar. Para isso eu preciso purificar o meu corpo das coisas desse mundo, das imundícias, e me manter santificado para o Senhor. Quando eu aceitei Jesus era tão bom. Eu estava passando luta, aquela luta tão terrível. E de repente a pessoa chegava e batia no meu irmão: Nilson, Deus manda te dizer assim, 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 assado. Oh, que graças a Deus. Hoje em dia você chega no profeta e não ora por mim. Uma hora tá aí. Nada. Deus não falou nada. Mas será que Deus não tem nada para falar? Outra coisa, ir em busca de profeta. Tem que ter cuidado, irmãos. Eu não gosto de ir atrás de profeta. Eu procuro ver aquela pessoa que realmente eu vejo que ela tem o Espírito de Deus. O dom que existe nela realmente ou nele é de Deus. Aí às vezes quando eu estou num lugar, em casa, ou na casa dessa pessoa mesmo, ou na igreja, eu procuro essa pessoa. Fulano, você pode fazer uma oração por mim? Mas o meu pensamento já está funcionando com Deus. Para quando, se Deus usar a pessoa falar, eu já sei. Amém? Mas e atrás? Tem pessoas que saem da sua casa, eu vou lá na casa de fulana, porque fulana é uma bênção, é uma profeta. E tem acontecido muitas profetadas por aí. Não vou longe não. Você quer ver? As minhas duas filhas começou a passar a revelação na igreja. Os pregadores que iam: Deus vai preparar um excelente casamento para você. Tá. A minha filha mais velha arruma um namoradinho. Deus que preparou, é de Deus, não sei o que. De repente, o casamento, o noivado, o namoro acabou. E eu sempre falo: mulher, cuidado com essa revelação. E eu falava: não é de Deus. Mulher, é porque você não quer, você está com um ciúme da sua. Não, elas não são para mim. Mas não é não. Quebrou a cara. Apareceu um outro lobo lá. Deus me falou de noite. Eu ainda falei com o lobo: ó lobo, é o seguinte, segundo o que Deus me falou essa noite, não é da vontade dele não, mas porque muitos me têm como muito carrasco, muito rígido. Então faz o seguinte: eu vou permitir vocês namorar, mas toma cuidado. Eu ainda expliquei: toma cuidado, por causa de assim, 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 assado. Não, tudo bem. Pensa que não, a bomba explodiu. É de Deus, mulher. De repente a outra lá: é de Deus, mulher. Quebrou a cara em tudo, irmãos. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu creio que existe o Espírito Santo de Deus em mim. Você crê que existe o Espírito Santo de Deus em você, irmão? Você crê? Você tem certeza? Eu vou aplicar no Senhor agora aí. Eu conheço a mim, você conhece você. O mesmo apóstolo Paulo, no mesmo livro de Coríntios, fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Você pode examinar você, até se você tem o Espírito de Deus mesmo. Você pode examinar você mesmo. Será que quem fala na minha boca é o Espírito Santo? Ainda ontem uma irmã ligou para mim e falou assim: irmão, Deus te usou para falar a minha vida toda. Deus te usa em revelação, não abrir da boca, irmão. Vou longe não, está aí atrás. Uma gracinha. Fui na casa dela. Cheguei lá, olhei antes de mim e falei: irmã, esse fulano aí, ó, Satanás já fez de tudo para tirar a vida dele. Ainda não tirou por causa das suas orações. Eu acho que foi no mesmo dia à tarde, a irmã Terezinha foi lá na casa dela. Passou a mesma revelação. Ela ainda diz: Israel, o irmão Nilson não entende. Deus está usando o irmão Nilson até não conversar, não falar, não abrir a boca, e ele não está entendendo. Foi assim ou não, Brasil? Amém? Repito, não sou melhor do que ninguém, mas eu creio que eu tenho o Espírito Santo de Deus. Deus quer usar com todo mundo que
está aqui, irmãos, mas precisamos colocar a vida de Deus no altar. Irmão, então o que é? Quando eu estou orando e eu começo a dançar dentro da igreja, vigia. Só vigiar, porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao... Ele é educado. O Espírito Santo é educado. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe qual é a ação dele dentro da igreja. Não adianta eu subir aqui e pelejar e querer revelar a igreja inteira, se Deus não me revelar ninguém, ou se o Espírito Santo não me revelar ninguém. Não adianta nada. Muitas revelações, muitas profecias que não andam acontecendo hoje é porque pessoas sobem no altar de Deus e passa a revelação da carne, passa coisa de si mesmo, passa a emoção sua, passa sentimento seu. E quem tem o Espírito de Deus sabe separar o que é emoção e o que é revelação, o que é profecia e o que é carne, o que é Deus e o que não é Deus. Amém? Fale palmas para Jesus. Eu não sei se é porque os irmãos estavam prestando atenção, mas os irmãos ficaram um pouco meio calados, né, irmãos? Mas tem que ter alguém para falar, irmãos, a verdade. Porque se não achar ninguém para falar a verdade, as próprias pedras irão clamar. Amém? Eu não tenho medo de morrer por causa que estou falando a verdade, não. Eu posso não ser um João Batista, mas eu posso morrer igual ele. Eu posso não ser, meus irmãos, o apóstolo Paulo, mas eu posso morrer igual ele. Eu posso não ser, meus irmãos, um profeta Isaías, mas eu posso morrer igual ele. Eu posso não ser, meus irmãos, um Pedro, mas eu posso morrer pendurado numa cruz de cabeça para baixo igual a Pedro. Eu não sei. O fim da minha vida, quem sabe é Deus. Se eu vou morrer ou se eu vou alcançar o arrebatamento da igreja, quem sabe é Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês: a verdade tem que falar, tem que ser falada. Você sabe por que a igreja de Deus é amor, meus irmãos? Ainda até hoje é uma igreja de menorias, pessoas. É porque aqui Deus fala na boca dos seus servos. É porque aqui Deus puxa a rede. É porque aqui, meus irmãos, ainda pregamos a verdadeira palavra de Deus. Então, onde existe verdadeira palavra de Deus, aqueles crentes de prosperidade não pera, aqueles crentes que querem andar na vaidade, nos seus interesses, nos seus costumes não pera, porque nós, eu, por exemplo, como pregador da palavra de Deus, não preocupo com multidão, não preocupo com financeiro, eu preocupo em falar a verdade, em você aceitar Jesus para ser salvo. A minha preocupação é que você alcance a salvação. Aleluia! Que adianta eu ser pastor de uma igreja, a igreja ser cheia de pessoas e Jesus voltar todo mundo ir para o inferno, inclusive eu que sou pastor da igreja. Resolve alguma coisa? Está numa igreja em que o Espírito de Deus não opera nada, é só carne, carnalidade, engano, não resolve nada, irmãos. Então, se nós deixar o Espírito de Deus trabalhar, você vai ver que a coisa vai mudar. E aqui tem pessoa que Deus quer usar você. Depende de você. O Espírito de Deus continue falando no teu coração. Bate palmas para Jesus.